Amém? Muito obrigado. Linda mensagem, preparando o nosso coração para a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração assim como estamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, depois de ouvirmos essa linda música, depois de cantarmos todos juntos também, louvando o Teu nome, agora vamos estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco, que sejamos todos abençoados agora, que essa mensagem chegue de forma clara ao nosso coração, que não haja nenhum ruído, nenhum bloqueio, nenhuma interferência, mas que o Espírito Santo tenha liberdade total para se movimentar aqui dentro e para agir de forma poderosa na vida de cada um de nós. Abençoa também os internautas, que seja um momento marcante e uma noite decisiva na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar sobre recomeço. E o tema é bastante especial, porque esse tema eu preparei quando estava em cima do Monte Sinai. E por isso é muito especial para mim, porque primeiro preparei para mim e depois para os demais. E o que é bom para um ou para a gente é bom para os outros, certo? Muito bom. Nós vamos então agora abrir a Bíblia e ler alguns versos. O primeiro verso que vamos ler é Êxodo 31, versículo 18. Já está aí na tela, para aqueles que preferirem a leitura na tela, fica talvez mais nítido para algumas pessoas. Então, Êxodo 31, 18 é o primeiro verso e diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Moisés. Não foi Moisés? Eu queria ver se estavam atentos. Vamos ler de novo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? De Deus. Muito bom. Ok. É que tem gente que lê isso aqui, lê o tempo todo e ainda fala assim, os adventistas guardam a lei de Moisés. Ou seja, lê o tempo todo e parece que não fica claro. Por isso que eu fiz a leitura provocativa, para dar uma ênfase no que o texto está dizendo. O meu tema hoje não é sobre a lei, não é sobre os 10 mandamentos, é sobre recomeço. E talvez você pense, como falar de recomeço num texto que fala do Sinai, da lei, dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e tal. Você vai ver. A Bíblia tem coisas surpreendentes. Às vezes a gente só vê uma coisa, não vê outra. Às vezes a gente só absorve uma ideia e não absorve a outra. A Bíblia é maravilhosa. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente acha que domina e não domina. Acha que sabe e não sabe. Acha que já entendeu tudo e não entendeu nada. Então, é importante sempre a humildade e sempre estar aberto para aprender mais, para crescer mais, e nunca achar que você já sabe tudo, porque não sabe. Eu não sei, ninguém sabe, mas estamos aprendendo pela graça do Senhor. Amém? Por exemplo, quando a gente lê um texto como esse, a gente normalmente pensa assim, entendi o texto, porque está falando que Deus falou com Moisés no Sinai, e aí Deus então escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo e entregou para Moisés. Pronto, entendi o texto. Sim, você entendeu o texto, mas muito rasamente, muito superficialmente. Porque veja, existe o texto e existe o contexto, né? É como se alguém falasse assim, eu vi o ancião da igreja com uma mulher num restaurante. Sim, é fato, o ancião estava com uma mulher no restaurante. Mas só que o contexto era, a mulher é a esposa dele. Então é importante que haja o contexto, senão cria um problema. Veja, esse é um texto maravilhoso. E esse texto está dentro de um contexto impactante. O cenário do Sinai, quando Deus desceu para escrever os 10 mandamentos. Eu queria primeiro resgatar isso, o cenário, o que estava por trás, o pano de fundo. É como essa semana, estamos fazendo uma semana de esperança, chave da virada e tudo aqui. Quem está aqui essa noite, igual nós estamos, e vê um programa bonito, fala, uau, programa bonito.
Mas quem participou dos bastidores, do processo, dos meses anteriores, vai perceber que para chegar até aqui, muita coisa aconteceu. No meu caso, essa data está marcada há 1 ano. Então, não é algo que aconteceu assim do nada. A gente caiu de paraquedas e vamos fazer uma semana. Então, tudo foi muito bem preparado, bem programado, bem com oração, para que isso aqui pudesse acontecer. Assim é o contexto dos textos da Bíblia. Então, Deus um dia chamou Moisés. Olha que interessante isso. Aí Deus chamou Moisés, falou: Moisés, vem aqui um pouquinho, quero falar com você. Aí Moisés subiu na montanha e falou: Senhor, eis-me aqui, pode falar. Deus falou assim: Moisés, eu vou descer no Monte Sinai daqui 3 dias. Daqui 3 dias. Ao 3º dia eu vou descer no Sinai. Quando eu descer no Sinai, eu venho para trazer uma mensagem para vocês e para a humanidade inteira, inclusive o pessoal que mora em Framingham. Deus falou para Moisés, eu vou falar também para Framingham. Estou mentindo? Estou exagerando? Não. É isso mesmo. A Bíblia é assim mesmo. Aí, então, Moisés recebeu a orientação de Deus. Aí Moisés vai lá no povo, reúne o povo, fala assim: ó, gente, é o seguinte, Deus vai descer daqui 3 dias, só que vocês não podem se aproximar muito da montanha. Quem se aproximar demais da montanha vai morrer, porque a presença de Deus é um fogo consumidor e quem está em pecado, então, é fulminado, morre na hora. Então, vocês podem chegar só até esse limite e daqui para frente não podem chegar. Moisés orientou o povo e disse: temos que nos consagrar, temos que orar, temos que nos santificar, porque Deus vai descer e a presença de Deus é muito forte e a gente precisa estar espiritualmente pronto. Então, Moisés preparou, consagrou o povo, porque Deus ia descer no 3º dia. Aí chegou o 3º dia, aí Deus desce. Mas quando Deus foi descer no Monte Sinai, aconteceram alguns fenômenos sobrenaturais. Por exemplo, o céu escureceu. Olha só, o céu escureceu, como se fosse cair uma tempestade, mas não tinha chuva nenhuma, apenas o céu escureceu, chuva nenhuma, apenas o céu escureceu. Aí teve trovões e relâmpagos, parecia uma tempestade, mas não era tempestade. Então o céu escurece, trovões, relâmpagos e vozes. E aí começaram a ouvir sons de trombetas, muitas trombetas. Era uma multidão de anjos em cima do Monte Sinai, tocando trombetas. E aí, no meio desse cenário todo, então começou a aparecer fumaça e fogo. E daqui a pouco Deus desce no meio disso tudo. E quando Deus desce, o Monte Sinai treme. Teve um terremoto. Teve um terremoto no Sinai. Só que o terremoto não destruiu o Sinai. Não destruiu nada. Apenas tremeu, mas não caiu. E Deus, dentro desse cenário todo, Deus então desce, Deus aparece e Deus fala com Moisés, Deus fala os seus mandamentos e depois Deus, com o seu dedo, ele escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Essa história que eu narrei para vocês está no capítulo 19 de Êxodo. Não vamos ler agora, porque teria que ler o capítulo inteiro, mas fica aí como uma lição de casa, uma leitura auxiliar. Na sua casa hoje ou amanhã, a hora que você tiver um tempo, leia ou vai ouvindo no carro quando voltar para casa, coloca lá no Bíblia em áudio e vai ouvindo Êxodo 19. É exatamente isso que eu falei para vocês e vai ter mais detalhes que eu não falei aqui. Então, olha o cenário do Sinai. Você sabe o que é o Sinai? Eu não sei se alguém aqui já foi lá, mas quem já foi sabe. Quem não foi, talvez já leu sobre o assunto, mas eu vou explicar para vocês. O Sinai não é uma montanha qualquer. Não é uma montanha como essa que tem por aqui, ou que tem no Brasil, ou que tem na República Dominicana. Não. O Sinai é uma cordilheira. Cordilheira, vocês sabem, é um conjunto de montanhas. E elas são todas grudadas, formando uma base enorme. O Sinai é assim. O Sinai tem vários montes que são grudados, formando uma só montanha. É uma cordilheira. São mais de 70 picos diferentes no Sinai. Aquilo tudo de pedra, uma coisa incrível. E aí tem uma ponta, um dos picos do Sinai, que é o mais alto, onde dizem que foi ali que Deus se manifestou para escrever os 10 mandamentos. Então, quando Deus desceu ali, toda essa cordilheira, tudo de pedra, aquilo tremeu, aquilo balançou, porque Deus estava ali. E tudo isso para escrever os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são qualquer coisa. Os 10 mandamentos não são
leis quaisquer. Estamos falando de algo muito sério, algo muito importante, algo extremamente importante. Mas calma, nós vamos chegar lá e analisar muita coisa nessa noite. Só que agora eu queria chamar a sua atenção para outro evento. Vamos sair do Sinai. Vamos sair do Sinai e vamos então para outra montanha agora. E agora vamos para a montanha do Calvário. Para o Calvário. O que aconteceu no Calvário? Jesus morreu na cruz, certo? O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Eu vou explicar para vocês, baseado em Lucas e baseado em Mateus e também em João. É impressionante a semelhança do Sinai com o Calvário. Quando Jesus morre na cruz, sabe o que aconteceu? O céu escureceu, igual o Sinai. E quer saber mais? Também a terra tremeu. E quer saber mais? Veio um vento da montanha. E teve mais. Os animais dispararam do campo e as aves se recolheram nos seus ninhos. E Jesus estava pregado na cruz. E Jesus deu um grito e disse: Eli, Eli, lema sabachthani. E a terra tremeu, e o céu escureceu, e teve trovões, e teve relâmpagos. A natureza se manifestou quando Jesus foi crucificado. E teve mais um detalhe na crucificação de Cristo. Quando a terra tremeu, a Bíblia diz que sepulturas se abriram, e alguns mortos em Cristo, fiéis, ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Então a morte de Cristo foi um evento extraordinário. Ele morreu para nos salvar, mas não foi uma coisa silenciosa. Foi alguma coisa impactante. E quando a Bíblia fala que o céu escureceu, eu queria que você soubesse que o céu desse país escureceu também. Quando falo o céu escureceu, não é só o céu de lá não, é o céu do mundo inteiro. O planeta inteiro escureceu no momento em que Jesus morreu. Ou seja, passou por aqui esse negócio, passou por aqui esse acontecimento. Você viu a semelhança do Sinai e do Calvário? Então aqui tiramos a primeira lição. Como diz na linguagem da internet, o primeiro corte sai daqui. Sabe o que é? Atenção, internautas. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Você não pode pensar que o Sinai anula o Calvário, ou que o Calvário anula o Sinai. Você viu que os dois montes e os dois acontecimentos tiveram coisas muito semelhantes, muito parecidas. Mas o que eu tenho no Sinai e o que eu tenho no Calvário? No Sinai eu tenho a lei, e no Calvário eu tenho a graça. Estamos diante de uma mensagem da lei e da graça. Isso quer dizer que o cenário para a lei é muito parecido com o cenário para a graça. Então a lei não anula a graça e a graça não anula a lei. Deus escreveu a lei em 2 tábuas de pedra. E Jesus morreu numa cruz que tem 2 hastes, 2 madeiras. E se você analisar a mensagem da cruz com as 2 madeiras, vai perceber que é muito similar à mensagem das 2 tábuas da lei. Se você pudesse resumir os 10 mandamentos numa só palavra, a palavra seria amor. Amor a Deus, primeira tábua, e amor ao próximo, segunda tábua. Mas se você pudesse resumir o Calvário, a cruz, numa palavra, qual seria? Amor também. Então, a mensagem da cruz se resume no amor, e a mensagem da lei se resume no amor. E Deus é? Está fraco e Deus é? Amor. Fala e Deus é? Amor. Tem gente que não está falando. Fala, rapaz, Deus é o quê? Amor. Isso, fala. Porque tem gente que fala assim, não precisa falar não, precisa sim. É igual marido e mulher. Você ama a sua mulher? Ama, mas não fala para você ver. Então você ama, mas tem que falar, eu já sei, mas fala, irmão, quer ir para o céu, então fala, eu quero ir para o céu, entendeu? Tem que falar, não basta ter isso no coração, tem que exteriorizar isso, é igual casamento. Né? Fala, a minha mulher sabe que eu amo, vai nessa para tu ver o negócio. Tem que falar todo dia, ou não é assim? Então quando eu digo, fala, irmão, é para você falar. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando morreu na cruz, Jesus então, ele abre os braços. E a madeira da vertical é uma mensagem que liga o homem a Deus. É o amor a Deus, Deus ao homem, uma ligação de Deus com o homem. E a madeira na horizontal é uma mensagem que une uma pessoa a outra. É o amor de Deus que une as pessoas, traz as pessoas para a mesma fé, para a mesma caminhada, formando uma só família que Ele vai levar para os céus.
Então é a mesma mensagem da lei, amor a Deus e amor ao próximo, a mesma coisa. Deus é amor, sua lei é amor, o Calvário é amor, Jesus é amor, o Calvário e a mensagem da cruz toda se resume no amor. Mas eu tenho um terceiro evento, são 3 eventos. O primeiro foi o Sinai, o segundo foi o Calvário. E sabe qual é o terceiro? A volta de Jesus. Quando Jesus volta, isso merece um chega mais perto. Quando Jesus voltar, atenção pessoal das redes sociais, quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Olhem para mim, senhores, o céu vai escurecer, a lua vai aparecer vermelha como sangue, o vento virá em toda a face da terra, os anjos virão tocando trombetas, haverá trovões, relâmpagos e vozes. Estou resumindo, porque o assunto é muito mais profundo. E Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus e todo olho verá. E então Jesus vai dar uma ordem e a terra toda vai tremer. E as sepulturas irão se abrir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você viu? Terremoto no Sinai, terremoto no Calvário, terremoto na volta de Cristo. Você viu isso? O céu escurece aqui, escurece lá ali, escurece lá. Ou seja, as semelhanças são incríveis. Mostrando 3 eventos. Então, o que eu tenho nesses 3 eventos? Eu tenho o seguinte: no Sinai eu tenho a lei, no Calvário eu tenho a graça, e na volta de Cristo eu tenho a redenção final. Então vamos lá, você quer ir para o céu? Sim, você quer, eu também quero, todos queremos ir para o céu. Mas para irmos para o céu, temos que passar primeiro pelo Calvário, mas também passar pelo Sinai. Não tem salvação sem a lei nem sem a graça. E cuidado, para você não interpretar mal o que eu vou dizer agora. Existe graça na lei e existe lei na graça. Vou repetir, hein? Essa frase aí é uma frase para o seu Instagram, ok? Existe lei na graça e existe graça na lei. Eu vou mostrar hoje a graça de Deus na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão cheios da graça de Deus. E o Calvário está cheio da lei de Deus. Não dá para você separar uma coisa da outra, sabe? É impossível fazer isso. Então, se nós queremos ir para os céus, temos que aceitar Jesus como Salvador. É óbvio, a salvação é só em Cristo. Não há salvação de outra maneira, só em Cristo. Mas quem é salvo de alguma coisa, certo? Nós somos salvos do quê, pessoal? Somos salvos do pecado, exatamente, somos salvos do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, se você abolir a lei, se você falar que a lei foi abolida, se a lei foi cancelada, então não tem mais transgressão, é ou não é? Pega o teu carro agora, sai daqui da igreja, vai para casa, e aí lá na frente tem um semáforo, não tem um semáforo? Sim, o semáforo está lá. Se a luz ficar vermelha, a lei diz pare, e você tem que parar. Agora, vamos supor que amanhã você passe de novo lá, e os responsáveis tiraram o semáforo de lá, não tem mais o semáforo. Tinha, mas não tem mais. Aí você está dirigindo o carro e você chega lá e fala: epa, tinha um semáforo aqui, vou parar. Você vai parar? Não, se parar vai causar um acidente. E por que você tem que avançar? Porque não tem mais semáforo. E se não tem lei, não tem transgressão. Certo? Se não tem lei, não tem transgressão. É assim. Então, se Jesus tivesse abolido a lei, se a lei tivesse sido abolida, como alguns dizem, então não haveria mais transgressão. Porque se não tem uma lei, como é que você vai provar que eu transgredi alguma coisa? Se a lei tivesse sido abolida, então não haveria mais transgressão, não haveria mais pecado. E se não há mais pecado, Jesus morreu por quê? Para me salvar do quê? Porque se não tem lei, não tem transgressão, meu amigo. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, a morte de Cristo foi em vão. Porque Jesus morreu para nos salvar. Salvar do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Então não pode dizer, não é coerente dizer, não é teologicamente certo dizer, não é racional dizer que Jesus me salva pela graça e que a lei foi abolida. Isso é uma pregação satânica. É como se eu falasse assim: eu amo a minha mulher, mas eu vou sair com a vizinha. Não pode. Você fala assim: eu amo meu marido, mas eu vou sair com o meu vizinho. Quer dizer, o amor é suficiente, a graça é suficiente, a minha mulher me ama, entendeu? Então eu posso fazer o que eu quiser. Não pode não, meu amigo. Com Deus é a mesma coisa. Eu amo Jesus, Jesus me salvou, que lindo, maravilha, aleluia, glória a Deus. Mas tem que guardar os mandamentos. Amém?
É isso aí. É o que diz a Bíblia. Mas calma, o meu assunto não é a lei, já disse. E por isso falamos 3 eventos: o Sinai, o Calvário e a volta de Cristo. No Sinai eu tenho a lei, no Calvário eu tenho a graça e na volta de Cristo tenho a redenção. Pois bem, mas o que mais podemos tirar e aprender de tudo isso? Irmãos, quando Deus desceu no Sinai para escrever os 10 mandamentos, Deus desce numa montanha de pedras. Tem tanta montanha bonita aqui nos Estados Unidos, né? Toda linda. Deus podia descer numa aqui, né? E não numa de pedra que é feia, cheia de pedra, não tem nada. Ou então podia descer no Rio de Janeiro, que tem lugares lindos no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, é ou não é? Temos lugares no Brasil muito mais bonitos que o Sinai. O Sinai é feio. É um negócio inóspito. É um negócio que você olha assim, não tem nada, só pedra. Aí você fala, por que Deus desceu numa montanha de pedras? Né? E mais, aí ele escreve os 10 mandamentos na pedra também. Eu podia escrever no celular, né? Ou no iPad, é ou não é? Ou numa tela de última geração, que nem os Estados Unidos ainda descobriram, é ou não é? Deus podia falar assim, rapaz, eu sou Deus, tela de última geração. Ninguém conhece essa. Eu vou escrever os 10 mandamentos aqui. Não, ele escreve em pedra. Uma vez, um jovem falou assim para mim, aí, tá vendo? Vocês adventistas são malucos. Falei, por quê? Vocês estão no tempo da pedra. Já passou o tempo da pedra. Vocês estão em pedra. Isso já era. Não tem negócio de pedra mais não. E tal. Ele fez uma brincadeira, me provocou, né? E aí eu respondi para ele o que eu vou responder aqui também. Atenção, você que está sentado aqui, você que está vendo a gente pelas redes sociais. Olha só. Primeiro, aquela montanha do Sinai tem uma mensagem. E escrever na pedra também tem uma mensagem. Deus escreve nas pedras por várias razões, várias. Eu vou mencionar 2 apenas, uma conhecida e outra desconhecida. A mensagem conhecida, que responde à pergunta por que Deus escreveu a lei nas pedras, é a seguinte, é que pedra é símbolo de eternidade. E a lei de Deus é eterna, e por isso escreveu na pedra. Mas isso é conhecido, todo mundo já ouviu falar sobre isso, e todos nós sabemos isso. Mas tem uma segunda razão que eu queria partilhar com você. Sabe qual é? Aquelas pedras onde Deus escreveu os 10 mandamentos também representa algo que vai mexer conosco. Se prepare, você que é mãe, e você que é pai, e você que é filho, e você que é adventista, e você que é pentecostal, e você que é católico. Quando Deus escreveu a lei na pedra, Ele pensava nos adventistas, mas pensava nos católicos também, pensava nos evangélicos pentecostais também. Deus pensava nos muçulmanos, nos budistas, nos hindus, pensava nos judeus, pensava nos shintoístas, pensava nos ateus, nos agnósticos. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras, Ele pensava no rico e no pobre, Ele pensava no americano e no brasileiro, Ele pensava no hispano e pensava em pessoas de outros lugares do mundo, Ele pensava no mundo inteiro. Ao escrever os 10 mandamentos na pedra, Deus estava pensando na senhora, no senhor, em mim, em você, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos e na sua família. Aquela pedra representa o ser humano. A Bíblia diz, sabe o quê? Que o coração do homem é duro como uma pedra. Ezequiel 36 fala sobre isso. Ezequiel 36 fala assim, que o coração do homem é de pedra. E Deus quer tirar o coração de pedra que nós temos e quer nos dar um coração novo. É assim ou não é? Um coração novo, cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, essa pedra dos 10 mandamentos, entre outras coisas, significa a dureza do coração humano. E Deus está dizendo assim, eu vou escrever a lei na pedra, para dar um recado para o pessoal que mora lá em Framingham. Sabe qual que é? O recado é o seguinte, o Deus que desceu no Sinai, para escrever os 10 mandamentos nas pedras, é o Deus que pode chegar até você que está sentado aqui, até você que está vendo a gente pelas redes sociais, e Deus pode colocar a mão dele dentro do seu peito, nesse coração duro que nós temos, nesse coração insensível que nós temos, e Deus coloca a mão lá dentro, e Deus pode escrever dentro do teu coração uma nova história. Por isso que o meu tema é recomeço, eu falei para vocês, né? Você está vendo? A gente pode recomeçar já pensando na lei. Então, quando Deus escreve a lei nas pedras, isso é mensagem de graça. Está vendo a graça aí? Eu não disse que tinha graça na lei. Está vendo a graça? Isso é graça. É Deus pegar um camarada duro como eu, duro como você, e Deus fazer, vou quebrantar esse homem, vou quebrantar essa mulher, vou botar dentro da água, vai batizar, vai ser uma nova criatura, eu vou dar a essa pessoa um coração diferente a partir de agora.
E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não existe nenhum caso impossível para Deus. Não tem nenhuma pessoa que seja impossível se converter, nenhuma. Se você está orando por alguém, continue orando, não pare, não desanime, insista, persista, porque Deus é todo poderoso. A mensagem da lei é clara, o Deus que escreve nas pedras, Ele pode escrever nessa pedra aqui também. Ele pode escrever nessa pedra aí também. Ele pode quebrantar o ser humano e fazer de nós novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo quando escreveu a lei nas pedras. Graça, pura misericórdia, não é? Puro amor, não é verdade? Isso é incrível. Então, aqui entre nós, isso merece chegar mais perto. Aqui entre nós, atenção, senhores. Então, tem salvação para nós. Nós podemos ser salvos, amém, irmãos? Tem salvação para nossa família também. Não importa quão longe as pessoas tenham ido, Deus tem poder para alcançar essas pessoas. E um detalhezinho. E por que o Sinai, aquela montanha de pedras? Assim é a humanidade. Você sabe que tem gente que vem à igreja, ouve um sermão como esse e não sente nada, né? Sabia? Sabia que tem gente que vem para a igreja, canta hinos, participa, ouve um sermão, ouve tudo isso e não sente nada. Tem gente que é uma pedra. Tem pessoas que estão aqui, inclusive, ouve a mensagem e é gelado, meu amigo. Tu é uma geladeira, é? E aí sai daqui assim, como se tivesse ido a um restaurante. Ei, calma aí, vamos conversar nós dois. Só que essas mesmas pessoas que são frias, que são insensíveis, que não se emocionam, que não choram, que não se entregam, eu faço um apelo, a pessoa não levanta, não vem, não derrama uma lágrima, não, esse negócio aí não é para mim, não sei o quê, já sou americano, já sou europeu, já sou não sei o quê. Você pode ser o que você for, o que você quiser ser. Você é um ser humano e Jesus está chamando você para tomar uma decisão. Agora escuta, essas pessoas que vêm para a igreja, escutam um sermão, escutam uma mensagem, volta para casa como se nada tivesse acontecido. Essas mesmas pessoas assistem um filme e choram. Escutam uma música romântica e se derretem. Vão ao cinema e se emocionam. Vem cá, qual é o seu problema, rapaz? Por que as outras coisas te emocionam e as palavras de Deus não te emocionam? Por favor, não saia daqui essa noite do jeito que você entrou. Não saia daqui hoje insensível. Eu estou falando com você. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Deus quer quebrantar esse coração, esse monte Sinai que tem aí dentro. E Deus, quando desceu no Sinai, a montanha toda não aguentou, a presença de Deus ninguém aguenta, a montanha toda tremeu. Ora, se uma montanha de pedras tremeu, como é que a gente não vai sentir nada? Somos piores que uma montanha de pedra? Eu acho que não. Então, por favor, senhores, quando se trata das coisas de Deus, a gente precisa abrir o coração, sabe? Eu prego para mim. Eu pregando na África, como eu falei sábado, é impossível pregar lá na África e não se emocionar. É impossível falar de um Deus tão incrível que salva as pessoas e não se emocionar. Ou seja, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema, isso aqui não é uma televisão, isso aqui não é um programa de auditório, isso aqui não é um passatempo, isso aqui não é um passeio, isso aqui é uma conversa com Deus. Deus está no meio de nós. Então não pode ser qualquer coisa. Tem que ser especial e tem que ser diferente. Assim Deus escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Que Deus maravilhoso. Mas Deus não escreveu apenas os 10 mandamentos. Deus escreveu outras coisas, sabiam? Esse sermão é um sermão longo. Eu fiz um resumo dele, então não vou falar tudo que eu falaria num outro contexto, porque senão a gente termina muito tarde, mas eu fiz um resumo dele, então eu vou direto ao ponto, aquilo que é mais importante para essa noite. Deus escreveu outras coisas além dos 10 mandamentos. E dessas outras coisas que ele escreveu, eu vou citar uma delas, mais uma que Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo.
E o que eu vou dizer agora é realmente muito importante também, extremamente importante. E vamos ver a conexão que tem dessa primeira etapa do sermão com a segunda e última etapa do sermão. Por favor, abram a Bíblia comigo em João, no Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Do verso 3 até o verso 11. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 3 até o verso 11, e nós temos aqui o auxílio aqui na tela, para facilitar a nossa compreensão e a nossa leitura. João 8, verso 3, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Essa é uma leitura incrível, esse é um texto incrível, essa é uma mensagem conhecida. Vocês conhecem essa história, todo mundo conhece essa história, até quem não frequenta igreja nenhuma conhece essa história. E é bom quando a história é conhecida, porque a gente consegue tirar mais lições dela e todo mundo entende mais facilmente. Vamos conversar sobre isso. Atenção, meus amigos do YouTube. Jesus estava num lugar, aqui na terra, e de repente apareceram uns homens bravos, violentos, totalmente revoltados, e esses homens puxavam uma mulher pelos cabelos. Eles estavam trazendo uma mulher puxada pelos cabelos. E essa mulher foi levada com uma violência sem igual. E ela foi jogada aos pés de Jesus, como se fosse alguém sem valor nenhum. Como ela foi puxada pelos cabelos, as suas roupas estavam rasgadas. E a sua pele estava ferida, porque ela foi puxada, né? Então, obviamente que fere o corpo. Então ela foi jogada aos pés de Jesus. E aqueles homens olharam para Jesus e disseram: Jesus, está vendo essa mulher aí? É uma prostituta. Não vale nada. Ela é aqui da região. Todo mundo conhece essa mulher. E essa mulher foi pega no flagrante. Então nós temos aqui as testemunhas. E nós temos aqui a pecadora. E para adiantar o serviço já trouxemos as pedras. E queremos saber o que o Senhor diz, porque a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Então nós temos as pedras e queremos saber uma palavra sua. E o Senhor diz uma palavra e nós a matamos agora. Detalhe, esses homens eram todos religiosos. Esses homens que puxaram a mulher pelo cabelo eram todos religiosos, todos da igreja. E eles estavam fazendo isso com aquela mulher. E dizendo: Jesus, ela é pecadora, ela merece morrer. E então essa mulher, colocada ali diante de Jesus, os homens esperando uma resposta de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus respondeu? Vocês vão ficar impressionados. Jesus não disse nada. Jesus não falou nada. Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele se curvou e começou a escrever no chão. E escrevia no chão. E ficou em silêncio. Só escrevendo na areia, na terra.
Por que Jesus ficou em silêncio? Por que não respondeu nada? Jesus já ficou em silêncio para você? Para mim já, várias vezes. Acho que você também já experimentou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus pode ser incômodo. Você ora, nada. Você clama, nada. Você chora, faz jejum, faz vigília e parece que nada. É como se você se sentisse sozinho. Deus está em silêncio. Assim Jesus ficou naquele caso, completamente em silêncio. O silêncio de Jesus, nesse caso, era para dar uma chance de arrependimento, de reflexão àqueles homens e àquela mulher. O silêncio de Jesus era: pensem um pouco. O silêncio de Jesus tinha essa mensagem: pensem um pouco, reflitam um pouco mais. E conosco não é diferente. Sabe por que Jesus fica em silêncio para a gente? O silêncio de Deus é uma resposta. Se você tem orado e Deus está em silêncio, não fique bravo com Ele. Ele está tentando te dizer alguma coisa. E às vezes, Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando em seu favor. Mas o silêncio de Deus é uma resposta. Uma tremenda de uma resposta. É que Deus tem a hora certa de agir. E Ele age também no silêncio. Calma que a gente vai entender mais. Jesus ficou em silêncio, se curvou e começou a escrever na areia. Esse dedo que escrevia na areia foi o mesmo que escreveu na pedra. O mesmo Deus que desceu do Sinai e escreveu os 10 mandamentos nas pedras com o dedo, é o mesmo Jesus que estava aqui na terra e escrevia com o seu dedo na areia. De pedra para areia tem uma diferença. Aí aqueles homens ficaram incomodados, revoltados. Ô Jesus, vai responder ou não vai? Diz aí, Jesus. Jesus se levanta, olha para os homens e fala assim: ok, vocês querem apedrejá-la, né? Poderão fazê-lo, mas tem uma regra. A regra é a seguinte: se tiver no meio de vocês alguém sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra e depois os outros podem atirar as pedras. A regra é essa. Se tiver no meio de vocês alguém, pelo menos um, se tiver pelo menos um no meio de vocês sem pecado, atira a primeira pedra. Aí Jesus se curva de novo e continua escrevendo na areia. Os homens jogaram as pedras fora e foram embora. Aí Jesus esperou um pouco, levanta e fala assim para a mulher: ô mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse assim: foram embora. E ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. Aí Jesus diz assim para ela: olhem para mim, irmãos, atenção, internautas. Jesus olha assim para a mulher e fala assim: mulher, eu também não te condeno. Jesus falou isso para uma prostituta, tá? Para uma prostituta.
Jesus disse: eu também não te condeno. Mas ele não parou aí não. Ele falou: agora levanta, vai. Exatamente. E não peques mais. Por que Jesus não ficou só na primeira parte? Por que Jesus não falou assim: eu também não te condeno? Beleza, tudo certo. Não, ele falou assim: vai, não peques mais. Porque Jesus está ensinando o que é graça de verdade. Porque hoje as pessoas não entendem o que é graça e fazem uma desgraça. Então Jesus fala a frase completa: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Vamos analisar aqui vários detalhes. Comecemos por essa frase. Quando Jesus fala assim: eu também não te condeno, sabe o que é isso? Calvário. Estamos fazendo a conexão disso com os montes, tá? Então quando ele fala assim, ó, eu também não te condeno, isso é Calvário. Isso é graça. Isso é maravilhoso. Isso é perdão. Isso é reconciliação. Isso é recomeço. Isso é um Deus de amor que fala: não importa por onde você andou, o que você fez, quantas vezes você caiu, quantos pecados já cometeu, quantos adultérios já cometeu, quantos cigarros já fumou, quanta droga já usou, quanto isso você já fez, quanto aquilo você já fez. Jesus fala assim: eu amo você e eu também não te condeno. Isso é graça pura, misericórdia pura. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus, quando ele fala eu não te condeno, essa é a mensagem da cruz, ok? É a mensagem do Calvário, ok? Eu não te condeno. Mas depois ele fala assim: agora vai e não peques mais. Isso é Sinai. Isso é Sinai. Pegou a visão? Pegaram a visão? Ó, vai e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Para de adulterar. Ou seja, guarda os meus mandamentos. É ou não é? Guarda meus mandamentos. Então nessa frase de Jesus, que é uma frase super conhecida, a gente não vê o Sinai e o Calvário na frase. Você viu que no começo eu disse que na lei tem graça e na graça tem lei? Está vendo aí a mensagem de graça? Olha a lei aí. Então ele fala assim: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. A mulher se levanta, vai para casa liberta, transformada, curada, renovada, recomeço, bênção pura. Deus é bom, quem crê diga amém. Só que a história não para por aí. Essa história que nós lemos na Bíblia, só ela daria para fazer uma semana inteira, só essa história. Quer ver mais uns detalhezinhos? Jesus se curva e escreve na areia. Ele escrevia o que na areia? Vocês sabem. O que ele escrevia? Os pecados. De quem os pecados? Daqueles homens. E isso é um consenso. Todos os teólogos concordam com isso, que Jesus escrevia os pecados dos homens na areia. Irmãos, se isso realmente é assim, e eu creio que é, nós cremos que é assim, aí a gente se apaixona mais por Jesus. Que Jesus é esse que escreve a lei nas pedras e os meus pecados na areia? Isso é arrebatador. Que Jesus é esse que nós temos? Até arrepia. Que Jesus é esse? Olha o que ele fez, vocês estão entendendo ou não? Ele escreveu a lei nas pedras e os seus pecados na areia. Por que escreveu os pecados na areia? Porque Jesus não tem interesse que os nossos pecados fiquem registrados para sempre. Jesus perdoa, esquece e lança os pecados nas profundezas do mar. Ele perdoa e esquece definitivamente. Jesus escreve os pecados na areia porque Jesus está dizendo o seguinte: eu quero que no primeiro vento que passar por aqui, apague tudo. Na primeira chuva que cair, apaga tudo. Eu quero perdoar você e quero purificar você e quero jogar os pecados na areia, no fundo do mar, e quero te dar um novo coração, uma nova vida, e vou levar você para morar comigo no reino dos céus. Por isso escreveu os pecados na areia. Agora pensa comigo como seria e o que seria, como seria se Jesus escrevesse os 10 mandamentos na areia. Já pegou, né? E os pecados nas pedras.
doido, tchê. Que isso, rapaz? Seria uma tragédia. Imagine se ele fizesse o contrário, resolvesse escrever a lei na areia e os nossos pecados nas pedras. Sabe quem quer que os pecados da gente fiquem registrados para sempre? Satanás. Sabe aquela pessoa que não consegue perdoar, né? Um erro do passado. É uma luta. A gente não consegue perdoar, mas a gente quer o perdão, não é? É uma guerra. Deus está dando uma mensagem. A mensagem é: Ele escreveu os 10 mandamentos nas pedras. Sabe por quê? Porque Deus sabe que as pedras representam o nosso coração. Mas Ele escreve os nossos pecados na areia, porque Ele sabe que só Ele pode perdoar o pecador. Mas ninguém pode fazer isso. E tem uma coisa que eu vou falar que pode ser um pouco polêmica para alguns, mas não tem problema não. O que eu vou falar é de salvação. Quando Jesus ressuscitou, você acha que Ele apareceu primeiro para o pastor da igreja? Não. Para o sacerdote? Não. Para os religiosos? Também não. Quando Jesus ressuscitou, acho que Ele apareceu para os anciãos? Não. Sabe para quem Ele apareceu pela primeira vez? Para aquela mulher. Ouviu isso? Jesus apareceu para ela. É curioso, porque Ele não apareceu para a liderança da igreja. Ele apareceu para aquela mulher. E a mulher falou assim: mestre, e correu para abraçar Jesus. Sabe o que Jesus falou? Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Sabe o que isso significa? Quando Ele perdoa mesmo. Esse é o nosso Deus. Quando eu convido você para se batizar, é porque a mensagem do batismo é a mesma que eu estou pregando essa noite. Você entra aqui trazendo todos os seus pecados e sai daqui sem nenhum pecado mais. Você entra aqui trazendo todos os seus anos de transgressões e de erros e sai daqui com uma página em branco para escrever uma nova história. E o Satanás não quer que você faça isso, porque ele quer te destruir. Última aplicação do sermão de hoje, última aplicação. Quando Jesus disse assim: se tiver no meio de vocês alguém sem pecado, atira a primeira pedra, lembra? Aí os homens jogaram as pedras fora e foram embora. Por que vocês acham que os homens jogaram as pedras fora e foram embora? Essa frase de Jesus significa o quê? Quando ele fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você pode falar: essa aí eu sei, é porque todos eles eram pecadores. Sim, acertou, é isso mesmo. Mas não é só isso não. É que nós, quando lemos o texto diz assim: se alguém de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não foi assim? Tá, aí como todos eles eram pecadores, jogaram as pedras fora e foram embora. Parece simples assim, mas não era simples assim. É que essa frase tem um significado, chega para nós de uma maneira. Esse texto chega para nós de uma maneira. É igual quando você lê aquele texto que fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmo 121. Uma coisa é você ler isso sem ter problema, outra coisa é você ler isso num momento de crise. O texto diz outra coisa para quem está gemendo e para quem está chorando. Para quem está bem, você pode ler esse salmo aí tranquilo, você vai ler e fala: que lindo, que maravilhoso. Mas quando a coisa aperta e você lê esse salmo, você chora. Então, quando Jesus falou assim: se alguém de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que eles jogaram as pedras fora e foram embora? Porque para eles, essa frase de Jesus tinha um significado muito mais profundo. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo assim para eles:
Se tiver no meio de vocês alguém que nunca se deitou com ela, atira a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca contratou os serviços sexuais dela, atira a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que não é cliente dela, atira a primeira pedra. Se tiver no meio de vocês alguém que nunca foi atrás dela por uma noite com ela, atira a primeira pedra. Foi isso que Jesus disse para eles. Aqueles homens eram todos prostitutos, porque não existe prostituta sem o prostituto. É fácil jogar pedra, é fácil apontar os erros dos outros, isso é fácil. É fácil a gente ver os pecados das pessoas, mas é difícil ver os nossos. Por isso eles foram todos embora, porque todos eles eram adúlteros e eram religiosos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que nos ama tanto. Ele ama você tanto, 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 que Ele está essa noite de braços abertos chamando você. Por favor, irmão e irmã, escuta a palavra de Deus. Abra o seu coração. Não endureça o seu coração. Olha a expressão, não endureça, porque é pedra mesmo, sabe? Aí você fala, e como é que eu não endureço o coração? É aceitando o convite. Daqui a pouco vou fazer um convite. Quero ver se você vai ficar sentado ou vai vir aqui à frente. Quero ver o que você vai fazer, daqui a pouco. Quero ver se vai ser Sinai ou se vai ser Calvário. Mas se for Sinai, Deus também está lá no Sinai. E se for Calvário, Deus também está no Calvário. Mas eu gostaria que nenhum de nós saísse daqui do jeito que entrou. Nós temos que sair daqui dizendo assim: hoje eu quero ter um recomeço. Hoje eu quero recomeçar. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Você pode ressignificar tudo. Você pode virar uma página. Você pode usar hoje a chave da virada. Pode mudar completamente o rumo da sua vida. Deus está chamando você para isso. Foi o que Deus fez com Raimundo. Fica em pé, irmão Raimundo. Foi o que Deus fez com o irmão Raimundo. Veio lá do Pará e passou por Goiânia. Aí conheceu uma pessoa em Goiânia, a Elisângela. Fica em pé, Elisângela. Aí se casaram. Ó Deus fazendo, lapidando, ó Deus lapidando, ó. E às vezes para chegar nisso aqui tem terremoto, tem trovão, tem relâmpago, tem tudo isso. E Deus desce no meio dessa tempestade toda, né, pastor Walter? E Deus começa a fazer o quê? Lapidar, né? Vai lapidando, lapidando. Aí Deus, começa a escrever uma nova história. Vou pedir para vocês dois irem para o centro da igreja, ao lado do pastor, e fica parados com ele. Só fiquem parados aí, um de cada, aí vocês um do lado do outro. O pastor Walter vai receber vocês. Eu não sei se o Gabriel está aí. Gabriel, levanta também, fica com seus pais. Eloá está aí? Eloá também. É Gabriel, falei certo? Gabriel, né? Gabriel e Eloá, é a família. Essa família era para não estar aqui hoje, né, pastor? Essa família era para estar no Brasil. Ela, passagem comprada, foi para o aeroporto com as caixas e as malas para ir embora. Deu errado o voo. Eu não sei se posso falar isso aqui, posso? Ok, eu sei até onde eu posso. Não deu certo a viagem. Tentou 3 vezes, não deu certo. Deus queria que eles se batizassem aqui.
Deus está no comando e tudo vai dar certo. Senhoras e senhores, sobe o som, Luiz. Senhoras e senhores, sob a liderança do pastor Walter, vamos receber essa família que essa noite vai se batizar. Uma salva de palmas. Podem subir aqui. Pastor Walter vai ficar com vocês e comigo aqui o tempo todo. Pode subir, vem cá. Raimundo, Deus te abençoe. Elisângela, Deus te abençoe. Hoje estivemos na casa deles, tomamos um açaí, um pãozinho de queijo, coisa boa. E cadê o pastor Sérgio? Pastor Sérgio, meu amigo, chega mais perto, pastor Sérgio. Tá tudo bem? Tá ótimo, graças a Deus. Tá feliz? Demais. Demais. E claro que a presença dos filhos tornam e abrilhantam esse momento todo especial. Pastor, passa por aqui. Vamos fazer, primeira coisa, vamos fazer uma foto oficial. E essa foto vai viralizar para o mundo todo. Pastor Walter, depois o senhor pode vir aqui para a gente fazer uma foto. O pastor fica aqui atrás, nós três ficamos aqui atrás, a família na frente. Alguém vai fazer uma foto e vai mandar para mim essa foto e para nós, que a gente vai fazer hoje um registro histórico dessa família. Pode tirar mais de uma aí. Aí. Isso é para comemorar, né, pastor Walter? Para comemorar, né? Isso aqui não foi fácil, né? Chegar até aqui, né, pastor? Com certeza, e aqui está o resultado também do empenho pessoal da nossa querida Alexandra. Ela me levou à casa desta família, pastor Sérgio, pastor Hélio, nosso teologando. Esse é o resultado de muita oração e muito empenho de pessoas que estão interessadas na expansão do reino. E Deus atuou até na mudança do dia da viagem. Uau! O Alexandre, o teologando não está aqui, né? O teologando voltou. Então ela pode representar? Pode. Irmã Alexandra, Uhum. Falei certo. Por favor, venha aqui representando então, essas pessoas todas que ajudaram nesse processo, né, pastor? Sabe, pastor, porque a gente sabe que quem vem para os Estados Unidos tem uma vida, uma rotina muito, muito difícil. E a gente pensa que nós não temos tempo para outras coisas a não ser trabalhar e pagar as contas. Mas toda sexta-feira à noite, a irmã Alexandra estava com esta família e eu queria que você se inspirasse nisso. Você que já tomou essa decisão, você não tem o direito de guardar essa decisão para você e deixar que esta vida americana tire de você este privilégio. O privilégio de levar pessoas para a eternidade. Amém. Porque os seus dólares, a sua casa, o seu carro, tudo isso vai acabar. Mas as pessoas que você levar para o céu, não. Então, inspire-se e nos ajude a preparar pessoas para ver Jesus voltar. Amém, amém, amém. Pastor, preparado? Vamos lá? Bora. Bora. Agora. O pastor Sérgio entra com eles, o pastor Walter faz a declaração batismal e eu faço o fechamento. Assim que é três para ficar bem batizado. É três. E os que vão se batizar essa semana vai ser assim. São três, para a coisa ficar bem feita, entendeu? Bem feita. Segura na mão dela aí, pastor, para ajudar. Aí, vai lá. Muito bem, Raimundo. Com cuidado. Deixa ela ver bem de pertinho para ela saber tudo o que está acontecendo. Pastor Walter, é contigo e com o pastor Sérgio. Muito bem. A virada começou. Amém. E começou na vida da Elisângela, quando, conhecendo Raimundo, teve a oportunidade de tomar a sua decisão. E aqui a gente manda uma saudação para sua mãe também, que eu tenho certeza que ela desejava muito que esse dia chegasse. E ela está assistindo. Onde ela está agora? Paragominas, que fica no Pará. E a sua irmã Maria também.
e o Lucas, seu sobrinho. Quanta gente querida. Por isso, que privilégio, querida Elisângela, nesta noite nós temos a oportunidade de estender a você as boas-vindas ao reino de Deus, seguindo a ordem do Mestre, através do seu desejo sincero, do seu reconhecimento de que vale a pena entregar a vida a Jesus. Pastor Sérgio, como ministro do Evangelho, a batiza para o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atenção, olha o momento. Sepultou, ressuscitou. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. É assim, sepulta a velha vida e começa uma vida nova. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui. O pastor Sérgio batiza no capricho, rapaz. Sim. Você viu? Porque eu vi uma Ele vez. espera até alguns segundos assim. Uma vez eu vi um pastor batizar que batizou com tanta violência que eu achei que ia matar o candidato. Eu vi que o pastor Sérgio, ele caprichou assim, câmera lenta assim. Tranquilo. Pastor, esse batismo vai inspirar outros a querer batizar também, viu? Isso mesmo. Mais trabalho dá, mais a gente. Pastor Walter. Querido Raimundo, que privilégio, meu irmão. Este recomeço, como disse o pastor Luiz. E eu imagino, não é, as noites que a Alexandra e eu estivemos em sua casa, o Hélio, o Sérgio, hoje o pastor Luiz. Ah, que bênção, Gabriel, que a sua família tem agora a oportunidade de estar pronta para ver Jesus voltar. E que esta motivação alcance você também, querido, porque esta é a melhor decisão que se pode tomar na vida. Por isso, Raimundo, que oportunidade. Jesus pediu e você aceitou. E nós estamos aqui como a sua família em Cristo, para que você viva esta experiência e através da sua experiência e da Elisângela, Gabriel tome a sua decisão, Eloá cresça, vendo os pais convertidos e pessoas queridas aqui tomem sua decisão também. Por isso, pastor Sérgio, como ministro do Evangelho, para o perdão dos seus pecados e este recomeço em Cristo Jesus, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí, ressuscitou. Amém. Amém. Parabéns. Esse abraço diz muito. Enquanto eles comemoram, fazem a festa, eu continuo aqui para fazer o fechamento aqui. Enquanto eles recebem os abraços e saem. E depois no final também eles vão estar à disposição lá na porta para vocês abraçarem, para vocês parabenizar, tirar uma foto e tudo. No final estarão lá à porta. Irmãos, valeu a pena ter vindo aqui hoje? Sim, valeu a pena. Não esqueça da mensagem de hoje, que foi coroada com esse batismo maravilhoso. Eu quero fazer então um convite para você da internet e para você que está aqui. Essa mensagem foi para você, meu amigo, que está assistindo a gente pelas redes sociais. Jesus está chamando você para que você possa também nascer de novo. Você que talvez já esteve na igreja e se afastou. Você talvez que já bateu em tantas portas e agora você está aqui, assistindo esse tema. Se você deseja se entregar a Jesus, se você deseja recomeçar, se você deseja voltar, se você deseja receber o perdão, se você quer que Deus escreva uma nova história no seu coração, se você quer que Deus perdoe todos os seus pecados, se você quer receber essa bênção de Deus, eu tenho uma notícia para dar para você, internauta, e para os que estão aqui presencialmente. Deus, essa noite, aqui nesta igreja, vai escrever mais uma vez. E dessa vez Ele vai escrever no nosso coração uma nova história. E vai escrever o seu nome no livro da vida. Por isso, o convite para você, internauta, é: você aceita se batizar? Você aceita voltar? Você aceita recomeçar? Você aceita abrir o coração para Jesus? Se você aceita, escreva aqui nos comentários dizendo: eu aceito. Escreva dizendo: eu aceito, eu aceito,
eu aceito. Vai escrevendo agora. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tem que ser rápido. Eu aceito, escreva, eu aceito. E nós vamos orar por você. Tá bom? Agora é o seguinte, no meu canal, a gente vai encerrar a transmissão do meu canal. E amanhã voltaremos ao vivo outra vez. E vamos continuar ao vivo no canal da igreja. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Agora eu quero fazer uma pergunta para os que estão sentados. Tem alguém aqui que gostaria que eu orasse por você, para você se batizar também? Quem gostaria de receber uma oração para se batizar? Fica em pé. Fica em pé. Muito bem, parabéns, fica em pé. Você que diz assim, ora por mim, eu quero me batizar também. Fica em pé. Isso. Você que aceita uma oração para se batizar, fica em pé. Pastor. Sim, senhor. Vem cá, Wesley. Vem cá, Roseli. Eu queria compartilhar com a igreja de Framingham que na manhã de hoje, esse casal casou-se legalmente e serão agora batizados em nome de Jesus. Uma salva de palmas para eles. Que lindo, maravilhoso, maravilhoso. E eu quero aproveitar, você estava em pé, não estava? Por favor, levante-se outra vez. E você, venha também aqui à frente, vocês. Venham vocês aqui à frente. Vocês que estão em pé, venham à frente também. Pastor, Helder vai recomeçar em nome de Jesus. Qual o nome dele? Helder. Helder, chega mais perto, Helder. Vem Deus cá. te abençoe, Helder. Deus é com você, mano. Dá um abraço aqui, meu amigo. E aqui é a Deus te abençoe. Por favor, cumprimente o pastor. Pode subir aqui. Você está acompanhando quem? Ela? E quem está acompanhando ele? Pastor, a Vem alguém acompanhando ele. A Cariane, ela nos acompanha todos os dias na nossa live da família Primeiro Encontro e está aqui conosco agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Cariane. Parabéns. Privilégio. E eu queria perguntar o seguinte: eu preciso de mais gente para batizar. Quem mais aceita? Tem Jefferson. mais um ali. Jefferson. Ele estava aqui ontem, né, pastor? Tava. É o pai, o filho? É o patrão. É o patrão? É o patrão. É o patrão ou é o pai? É o pai. É o patrão. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Parabéns, viu? Parabéns. Eu preciso de mais alguém que precisa nascer de novo. Lembra do Sinai, da pedra. Por favor. Jesus está Obrigado. chamando você para que Ele possa escrever no seu coração uma nova história. Quem mais aceita o convite, o chamado de Deus, para que também se batize? Não estou falando de data, não. Não estou falando de data. A data cada um vai ter a sua, de acordo com o seu preparo, tá bem? Mas eu estou falando de decisão. Não se preocupe com data, quando, não importa. O importante é a decisão. Quem mais aceita se preparar para o batismo? Por favor, levante a sua mão. Eu preciso de pelo menos mais 3 pessoas. Mínimo 3. Pelo menos mais 3. Para tomar decisão agora. E dizer assim, ora por mim, eu quero me batizar também. Pelo menos mais 3 decisões. Cadê você? Ah, muito bem, vem cá. Lara. A gente às vezes, pastor, vê uma criança e não valoriza muito. Mas ela tá de parabéns, hein? Sim, 2 vezes. Vem cá, filho. É Lara seu nome, não é? Lara, você está fazendo uma coisa muito boa, viu? E Jesus está feliz com você. Oh, e você é o... Como é seu nome? Oh, David. Você está fazendo algo maravilhoso, David. Você é sua? E ele? O David é da irmã Viviane, diretora dos Aventureiros. Irmã Viviane, por favor, fica com ele aqui. E eu quero dizer para os adultos, estão vendo as crianças? É assim que faz. Para ficar melhor para eles. Isso. Ah, oi. Olha aí. Vem cá, meu amigo. Qual é o nome dele? William. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por que eles estão aqui? Porque eles entenderam a mensagem. E sabe o que Jesus falou para nós adultos? Deixai. E sabe o que ele falou mais além disso?
Se vocês não se converterem, como essas crianças, não entrarão no reino dos céus. Exato. Jesus está feliz com você, viu? Cadê quem está com ele? Pronto, fechou a conta Sobe aqui. ele. Fechou. O irmão mais novo. Faltava. Fiquem tranquilos que nós sabemos, os pastores sabem sobre idade. Fiquem super tranquilos. O importante é aceitar, reconhecer, valorizar, não impedir ninguém de tomar uma decisão. E a igreja é sábia para organizar e dirigir tudo certinho. Pode confiar. Mas eu preciso de mais gente. Quer que eu vá te buscar aí? Se você quiser, eu vou aí buscar você. Você viu como é difícil levantar no apelo que eu falei hoje? Por que Deus escreveu na pedra? Você viu por quê? É por isso aí. É por isso. Está vendo como é que é? É assim. Mas Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Se você fala assim, eu tenho dúvidas, venha com dúvidas. Eu tenho medo, venha com medo. Eu ainda não entendi direito, venha assim mesmo. Ah, mas eu sou católico, venha católico. Ah, mas eu sou evangélico, venha o evangélico. Ah, mas eu preciso tirar umas dúvidas bíblicas. Pode vir que nós vamos tirar suas dúvidas bíblicas. Apenas aceita e deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem mais alguém? Eu também não vou exagerar no apelo, senão fica chato. Mas eu sei até onde eu posso ir, certo? A última vez que eu fiz isso foi até 1h30 da manhã. É pouco. E foi em South Lancaster, lá no AUC. Brincadeira, não vamos fazer isso aqui não. Mas lá foi assim. Tem mais alguém que está entendendo o chamado de Jesus e diz assim, estou quase indo. Se você falar mais 50 segundos eu vou. Porque tem gente que está assim, vou, não vou, vou, não vou. Eu sei como é, porque eu já passei por isso. Eu não sou adventista desde criança. Eu me tornei adventista depois já de grande. Então eu sei como é isso aí. Então tem gente pensando assim, vou, não vou, vou, não vou. Na dúvida, venha. Só vou falar mais uma coisa e eu não vou insistir muito. Mas só vou te dar mais uma oportunidade. Jesus fala assim, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O tempo para você, ainda essa noite, tomar uma decisão, vai ser dado pela cantora oficial dessa semana. Jasmine, por favor. Está chegando aí. Ela vai cantar. Quando ela estiver cantando, se você decidir se batizar, se levante e venha até a frente, bem tranquilo, à vontade. E enquanto ela está chegando aqui, vocês perceberam que o pastor não saiu do batistério, né? Continua aqui, rapaz. E por que, pastor, você continua aí? Porque Deus, ele sempre tem uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda estão indecisos, estão em dúvidas. Esse é o momento da batalha espiritual, né? E eu sei que tem pessoas aí que ainda estão naquele momento de tomar sua decisão, tá? É isso mesmo. E Papai do Céu está trabalhando no coração dessas pessoas Amém, ainda. amém, amém. E é bonito ver o pastor ali dentro, dizendo assim, aqui é o seu lugar. Ele está ali, a presença dele ali está dizendo assim, aqui é o seu lugar, para você nascer de novo. Tudo bem? Enquanto ela canta, se mais alguém quiser se batizar, poderá se levantar e vir aqui à frente. Vamos ouvir. Ouça atentamente cada palavra que ela vai cantar. É uma música conhecida e uma música muito boa, muito poderosa. Eu estou falando, mas você pode colocar aí. É uma
música poderosa. E é um chamado, é um convite de Jesus. Ouça o convite de Jesus. E hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Por qual será sua decisão? Pátria da culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da vida, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para quem quer sofrer da vida, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém, amém, amém. Que linda música, não é? Obrigado, Jasmine. Fica aqui para a gente orar, fica aí para a gente orar. Irmãos, no Sinai, a lei. No Calvário, a graça. E na volta de Cristo, a redenção final. Olhem para mim, por favor. Vamos para o céu? Vamos para o céu? Bora? Alô? Vamos para o céu? Quem quer ir para o céu, fica em pé. E quem tem o cartão, vem aqui à frente orar comigo. E com o pastor Walter e com o pastor Sérgio. Você que tem o cartão, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você é bênção, vocês são bênçãos.
Isso, pode chegar perto. Pode chegar mais perto, Laila. Você já é minha irmã, né? Somos irmãos, não é verdade? Somos irmãos. Obrigado. Traga o seu cartão. Alguns estão trazendo o cartão com o seu próprio nome. Outras pessoas estão trazendo o cartão do filho, ou de uma filha, ou de uma pessoa que você decidiu colocar o nome aí, certo? Eu gostaria de que você entregasse o cartão para nós. Você pode me ajudar a recolher os cartões? Pode entregar para ela e para o pastor Walter também. Vamos recolher todos os cartões e vamos orar agora. E aí depois da oração já vamos embora. E vocês viram que estamos terminando bem cedo, né? Tudo cedo, sem nenhum problema para ninguém. Alguém ainda não entregou o cartão? Sim, por favor, entregue para nós aqui. Ok, tem mais um ali. Estão nas mãos do pastor Walter os cartões com seus nomes e os nomes dos seus filhos. Nós vamos orar por essas pessoas. E está sendo feito um cadastro diário desses nomes, para que a gente possa não só orar, mas telefonar, mandar uma mensagem, visitar e assim por diante. Amanhã, segunda-feira e terça-feira e quarta-feira, eu estou disponível para ir à casa daqueles que querem se entregar a Jesus. Nós vamos começar com esse pessoal que fala assim, eu quero me entregar. A gente vai visitar essas pessoas. E também nós vamos preencher a agenda com os demais. A gente vai fazer todo o possível para isso. E hoje já começamos esse trabalho. E vamos continuar amanhã, e vamos continuar depois de amanhã, e assim sucessivamente. Eu sei que às vezes é difícil conjugar as agendas, especialmente pelo que o pastor Walter falou, que é a correria que todo mundo tem, mas à medida que vai sendo possível, nós vamos lá te visitar e fazer uma oração na sua casa. Outra coisa, amanhã é segunda-feira. Vai ser um dia desafiador. Por isso eu deixei o melhor tema para amanhã. Só de propósito. O melhor, e não vamos transmitir pela internet amanhã. Não, isso seria muita maldade, né? Não, sobre a internet é brincadeira. Agora, sobre o tema é verdade. Então eu queria que vocês fizessem um sacrifício para isso. Pastor, se a pessoa vier direto do trabalho para cá, tem um lanchinho aí? Toda noite tem lanchinho, hoje inclusive. Mas se a pessoa chegar, vem direto, vai ter só no final do culto, porque a gente já vem com fome já. A gente antecipa. Ninguém passa fome aqui. Não, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou, eu tenho que ir em casa comer. Não, vem para cá, dá uma beliscada por aqui, come aqui, depois come de novo, né? Mas vem direto. Gente, uma semana passa tão rápido. Passa tão rápido. Se você parar para pensar, sabe, a gente vem segunda, vem terça, já é quarta, pronto. Já está indo para o final da semana. É muito rápido. Então faça um sacrifício de estar aqui amanhã. Ou vão me deixar sozinho aqui? Pelo menos um não eu ouvi. E vamos trazer mais gente, tá bom? Vamos trazer mais gente para amanhã. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que noite linda. Obrigado por Tua palavra. Ela é maravilhosa. Hoje aprendemos coisas muito profundas. Entendemos sobre o Sinai, sobre o Calvário e sobre a volta de Jesus. Entendemos também sobre aquele encontro do Senhor com aquela mulher acusada de tantas coisas. Mas ali a gente viu claramente a Tua graça e a Tua lei. Aqueles homens que eram religiosos foram embora. E aquela que era acusada de tanta coisa foi quem ficou. Jesus, eu sei quem vai para o céu. É quem fica. Quem fica com Jesus. Não aqueles que vão embora, mas aqueles que ficam. Ajuda-nos a ficar com Jesus. Ajuda-nos a ficar com o Senhor. Ajuda-nos a permanecer aos Teus pés, mesmo com nossas falhas, que permaneçamos aos Teus pés. Aqui nas mãos do pastor Walter, Teu servo, tem os nomes
de pessoas queridas aqui. E também tem os nomes de filhos, de família. E nós oramos para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. E que naquele dia, quando o Senhor voltar, que todos sejam salvos. E aqui do nosso lado, tem essas pessoas que querem se batizar. Nós também suplicamos uma bênção para elas. Que todos nós, indistintamente, possamos nos preparar para a vida eterna quando Cristo voltar. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.